Disseram que eu era uma decepção na mesa. O que descobriram? Depois os deixou congelados. Eu ainda lembro do som das cadeiras sendo arrastadas naquele dia. Não foi alto, não foi brusco. Foi aquele ruído seco, cotidiano, que costuma passar despercebido quando ninguém está sendo retirado do próprio lugar. Mas, naquela noite, cada arranhão no chão parecia sublinhar o que eu já sabia antes mesmo de entrar na sala. Eu não era esperada ali. O aniversário da minha irmã sempre foi um evento sagrado na família, daqueles que exigem roupas escolhidas com cuidado, presentes embalados com laços perfeitos e um sorriso constante, mesmo quando o peito está pesado. Eu fiz tudo isso. Tomei banho mais cedo, escolhi um vestido simples, passei um batom discreto, não para aparecer, para não dar motivo. Quando cheguei, a mesa já estava posta, pratos alinhados, guardanapos dobrados, o bolo ainda na cozinha esperando a hora exata. Contei os lugares quase sem perceber, como quem confere uma soma básica. Havia um a menos. Meu estômago apertou, mas eu respirei fundo. Pensei que talvez alguém estivesse atrasado, que um prato ainda seria trazido. Fiquei em pé por alguns segundos, segurando a bolsa com as duas mãos, esperando algum olhar que me autorizasse a me sentar. Ninguém levantou os olhos. Minha mãe ajeitava os talheres como se eles estivessem tortos. Meu pai conversava baixo com um tio sobre algo que não me incluía, e minha irmã sorria, aquele sorriso firme, treinado, que ela sempre usou quando precisava deixar claro que estava no controle. Eu puxei a cadeira que costumava ser a minha, no canto, perto da parede. Antes que eu pudesse sentar, minha irmã colocou a mão sobre o encosto. Não foi um empurrão. Foi um gesto preciso, calculado. Ela me olhou diretamente, sem levantar a voz, sem perder o sorriso. Disse que não havia espaço. Não espaço físico. Ela fez questão de completar. Não havia espaço para decepções naquela mesa. A palavra ficou suspensa no ar como fumaça. Decepção. Não era nova para mim. Cresci ouvindo variações dela, algumas mais suaves, outras disfarçadas de preocupação. Mas dita assim, em voz clara, na frente de todos, teve um peso diferente. Não houve reação imediata. Ninguém a contestou. Ninguém perguntou do que ela estava falando. O silêncio foi a resposta mais completa que eu poderia receber. Senti o rosto esquentar. Mas não chorei. Nunca chorei nessas horas. Aprendi cedo que lágrimas eram vistas como confirmação de fraqueza. Endireitei os ombros, soltei a cadeira devagar e pedi licença. Minha voz saiu baixa, educada, quase automática. Enquanto eu me virava para sair, ouvi alguém pigarrear, outro alguém mexer no celular, como se aquela cena precisasse ser rapidamente esquecida. Dei alguns passos, mas parei. Voltei até a mesa com calma. Tirei da bolsa um envelope simples, branco, sem enfeites. Eu o tinha preparado dias antes, sem saber exatamente por quê. Coloquei no prato da minha irmã, bem no centro, alinhado com os talheres. Olhei para ela mais uma vez e disse feliz aniversário. Disse também que agora eu finalmente entendia. Que Deus os abençoasse. Não houve ironia. Havia um cansaço antigo naquela frase. Saí da sala sem olhar para trás. O corredor parecia mais longo do que de costume, e cada passo ecoava dentro de mim. No quarto de hóspedes, fechei a porta e sentei na beira da cama. Fiquei ali por alguns minutos, ouvindo o som abafado das conversas retomando, como se nada tivesse acontecido. Era sempre assim. O desconforto era rapidamente varrido para debaixo do tapete, desde que não interrompesse a celebração principal. Pensei em todas as vezes em que eu havia cedido, explicado, tentado ser suficiente. Pensei no envelope agora sobre a mesa, esperando. Não senti alívio. Senti algo mais quieto, mais firme. Uma espécie de aceitação amarga. Eu não escrevi aquele envelope como um ataque. Não era uma carta longa, nem dramática. Era um registro, um fechamento que eu devia a mim mesma. Enquanto o tempo passava, imaginei o momento em que alguém notaria o papel estranho entre o prato e o guardanapo. Talvez só depois do jantar, talvez quando fossem cortar o bolo. Imaginei as expressões mudando, as mãos hesitando.
Não por vingança. Eu não queria isso. Queria apenas que, por uma vez, o silêncio não fosse só meu. Que aquilo que sempre foi empurrado para mim, como responsabilidade, como culpa difusa, tivesse um endereço claro. Do lado de fora, a noite estava fria. Abri a janela do quarto e deixei o ar entrar. Respirei fundo. Eu ainda não sabia como aquela história iria se desenrolar. Não sabia quem falaria primeiro, nem se alguém teria coragem de ler o que estava ali em voz alta. Mas eu sabia de uma coisa com uma clareza que nunca tive antes. Aquele lugar à mesa já não definia quem eu era. E pela primeira vez, isso não doía do jeito de sempre. A casa continuava viva do outro lado da porta. Risadas contidas, o tilintar de copos, o cheiro da comida que eu ajudei a preparar mais cedo. Fiquei ali no quarto até sentir que minhas pernas paravam de tremer. Não era medo. Era aquele tipo de tensão que vem quando a gente passa anos se moldando para caber e de repente para. Eu não planejei causar impacto naquela noite. Planejei apenas não desaparecer de novo. Levantei, lavei o rosto no banheiro pequeno do corredor e me encarei no espelho. Meus olhos estavam cansados, mas firmes. Pensei em quando isso começou, ou se sempre foi assim e eu só demorei a aceitar. Desde criança, minha irmã era a referência. As notas dela eram celebradas, os erros justificados. Os meus eram analisados em silêncio, como se precisassem ser arquivados para uso futuro. Quando eu entrava num projeto novo, a pergunta nunca era: como posso ajudar? Mas isso vai dar certo? Eu cresci tentando provar que sim, mesmo quando ninguém parecia realmente torcer. Voltei para o quarto e me sentei novamente. O envelope não saía da minha cabeça. Dentro dele havia cópias, não originais. Eu aprendi cedo a não entregar tudo de uma vez. Havia números, datas, assinaturas, nada ilegal, nada forjado, apenas fatos que sempre foram convenientemente ignorados. Enquanto a família celebrava a filha exemplar, fui eu quem assinou empréstimos temporários, quem pagou contas até se resolver, quem adiou planos porque alguém precisava de ajuda urgente. Nunca reclamei. Sempre disseram que era coisa de família, que depois acertariam, depois nunca vinha. Lembrei da tarde em que decidi organizar tudo. Não foi num momento de raiva. Foi numa terça-feira comum, depois de uma ligação curta e fria, em que me pediram mais um favor, sem sequer perguntar se eu podia. Desliguei o telefone e senti algo se deslocar dentro de mim. Abri pastas antigas, procurei e-mails, mensagens, comprovantes. Passei horas juntando o que sempre esteve espalhado. Não para acusar, para entender. E entendendo, ficou impossível fingir que era apenas desatenção. Do outro lado da casa, ouvi alguém chamar meu nome. Minha mãe. A voz dela vinha baixa, cautelosa, como se tivesse medo de quebrar algo frágil. Não respondi. Não por punição. Eu só não tinha mais energia para ser convocada. Pouco depois, os passos se afastaram. O silêncio voltou, mais pesado. Imaginei minha irmã percebendo o envelope. Ela sempre reparou em detalhes quando lhe convinha. Imaginei a curiosidade vencendo a irritação. Ela nunca gostou de não saber. Passou um tempo difícil de medir. O suficiente para o jantar avançar, para o bolo ser servido. Ouvi palmas tímidas, o coro de parabéns. Meu peito apertou, mas não voltei atrás. Eu precisava ficar onde estava. Pela primeira vez, escolhi não intervir, não suavizar, não salvar o clima. Aquela celebração não precisava de mim. Nunca precisou. Essa constatação doeu mais do que a exclusão em si. Então ouvi o som distinto de uma cadeira sendo empurrada para trás com força. Não o arrastar cuidadoso de antes, mas um movimento abrupto. As vozes diminuíram, depois cessaram. Um silêncio diferente se instalou, denso, carregado. Não ouvi meu nome dessa vez. Ouvi perguntas soltas, frases interrompidas. Alguém disse: "Isso não pode estar certo." Outra voz respondeu: "Está tudo aqui." Reconheci o tom do meu pai, incrédulo, tentando organizar algo que sempre preferiu não ver. Reconheci o da minha irmã também,
mais baixo, menos seguro. Fiquei sentada, as mãos entrelaçadas, o coração batendo forte demais. Não havia satisfação. Havia um tipo estranho de luto. O luto pela fantasia de que, se eu tivesse feito um pouco mais, sido um pouco melhor, aquilo não teria sido necessário. O envelope não era uma arma. Era um espelho. E ninguém gosta de se ver quando a imagem não confirma a história que contou por anos. A porta do quarto se abriu devagar. Minha mãe entrou primeiro. O rosto dela estava pálido, os olhos marejados, mas não havia lágrimas caindo. Ela fechou a porta atrás de si e ficou em pé, sem saber onde colocar as mãos. Disse meu nome como quem pede permissão. Eu assenti com a cabeça, indicando a cadeira. Ela sentou, respirou fundo e disse que não sabia, que nunca tinha percebido a dimensão. Eu ouvi sem interromper. Aquela frase, "eu não sabia", ecoou em mim com um peso antigo. Quantas vezes eu tentei dizer sem ser direta demais para não parecer ingrata? Quantas vezes ela escolheu não ouvir para manter a paz? Antes que eu respondesse, a porta se abriu novamente. Meu pai apareceu, sério, segurando o envelope já aberto. Os papéis estavam levemente amassados, como se tivessem passado de mão em mão. Ele não se sentou. Disse que precisava entender, que precisava que eu explicasse. Olhei para aqueles documentos e depois para eles. Eu não levantei a voz. Não enumerei sacrifícios. Apenas confirmei o que estava ali. Datas, valores, promessas adiadas. Disse que não era sobre dinheiro apenas. Era sobre o lugar que isso me colocou, sempre à margem, sempre disponível. Houve mais silêncio. Do lado de fora, ouvi passos contidos, como se o resto da família estivesse à espreita, congelada pela possibilidade de que algo irreversível estivesse acontecendo. Minha irmã não entrou. Ainda não. E, naquele momento, percebi que, pela primeira vez, eu não estava tentando me antecipar a ela. Eu estava ali, inteira, sem me diminuir para caber. Não foi vingança. Foi sobrevivência. E a noite ainda não tinha terminado. A presença do meu pai ocupava o quarto inteiro. Ele sempre teve esse efeito, mesmo quando falava pouco. Eu o conhecia bem o suficiente para saber quando estava confuso e quando estava desconfortável por não poder mais negar algo. Ele folheou os papéis mais uma vez, como se esperasse que, ao olhar de novo, os números mudassem sozinhos. Minha mãe mantinha os olhos fixos no chão. Aquela postura me era familiar. Foi assim em tantas outras conversas difíceis, quando ela escolhia o silêncio como forma de não escolher lado nenhum. Eu expliquei sem pressa. Contei quando comecei a ajudar, ainda muito jovem, quando me disseram que era só até a situação melhorar. Contei como cada pedido vinha acompanhado de um discurso de urgência, de família, de confiança. Contei também como aos poucos aquilo virou obrigação. Eu não dramatizei. Não precisei. Os fatos tinham um peso próprio. Enquanto falava, pensei que, se histórias como essa fazem algum sentido para quem ouve, talvez seja porque quase todo mundo conhece esse tipo de silêncio imposto, esse acordo invisível que só uma pessoa cumpre. Pensar nisso me trouxe uma calma estranha, como se eu não estivesse tão sozinha quanto sempre acreditei. Meu pai passou a mão pelo rosto, cansado. Disse que não fazia ideia de que aquilo tinha se acumulado daquela forma. Eu quase respondi que ninguém faz ideia quando não quer fazer, mas segurei. Não era hora de ganhar uma discussão. Era hora de manter o chão firme sob meus pés. Disse apenas que eu também não tinha percebido no começo. Que a gente se acostuma com pequenas concessões, até que elas definem quem somos dentro da família. Foi então que minha irmã apareceu à porta. Ela não entrou de imediato. Ficou ali, com o braço apoiado no batente, observando a cena que, até poucas horas antes, jamais imaginaria. O rosto dela não tinha raiva explícita. Tinha algo mais próximo de choque. Quando falou, a voz saiu controlada demais, como sempre. Perguntou por que eu nunca disse nada daquele jeito. Aquela pergunta me atingiu mais do que a frase dita na mesa. Respirei fundo antes de responder.
Disse que eu disse, do jeito que consegui, que talvez não tenha sido alto o suficiente para competir com a imagem que ela tinha de si mesma. Ela entrou, fechou a porta atrás de si. Olhou para os papéis, depois para mim. Tentou argumentar que também tinha problemas, que também precisava de ajuda. Eu concordei. Nunca neguei isso. O que eu disse, com cuidado, foi que precisar não dá direito de desconsiderar, que ajuda não pode virar invisibilidade do outro. Minha mãe finalmente levantou o olhar. Pela primeira vez naquela noite, ela parecia realmente me ver. Não como a filha que resolve, mas como alguém que cansa. A conversa se estendeu, mas não virou gritaria. Houve desconforto, pausas longas, frases interrompidas. Em algum momento, meu pai falou sobre reorganizar tudo, sobre assumir responsabilidades que sempre empurrou para mim. Eu ouvi, mas não me agarrei à promessa. Aprendi que palavras, sozinhas, não sustentam mudança. O que me importava era outra coisa. Eu não estava mais implorando por reconhecimento. Eu estava estabelecendo limites claros, mesmo sem saber ainda como eles seriam respeitados. Quando saí do quarto, percebi que o clima da casa tinha mudado por completo. A sala estava em silêncio, os parentes sentados de forma estranha, como se ninguém soubesse exatamente onde colocar as mãos ou o olhar. Alguns evitaram me encarar. Outros me olharam com uma mistura de constrangimento e curiosidade. Ninguém falou nada. E pela primeira vez, aquele silêncio não me esmagou. Ele não era mais uma negação. Era consequência. Peguei minha bolsa e anunciei que iria embora. Minha mãe se levantou rápido, perguntou se eu não queria ficar. Eu disse que não naquela noite. Não era punição. Era cuidado comigo mesma. Minha irmã abriu a boca como se fosse dizer algo, mas fechou de novo. Talvez não houvesse ainda palavras adequadas. Talvez nunca houvesse. E estava tudo bem. Nem toda a compreensão é imediata. Ao sair, senti o ar frio do lado de fora tocar meu rosto. Caminhei até o carro com passos firmes. Dentro de mim, havia um cansaço profundo, mas também uma clareza nova. Eu sabia que aquilo não resolveria tudo de uma vez. Não haveria reconciliação instantânea, nem pedidos de desculpa perfeitos. Haveria, no máximo, um começo incerto. Mas eu tinha feito algo que adiei por anos. Coloquei a verdade onde todos pudessem ver. Enquanto dirigia, pensei que, se alguém que escuta essa história já se sentiu deslocado à própria mesa, talvez saiba o quanto custa sair dela. Não é um gesto heróico. É uma decisão silenciosa, muitas vezes solitária. Não foi vingança. Foi sobrevivência. E naquela noite, mesmo com todas as perguntas ainda abertas, eu soube que não voltaria a ocupar um lugar que só existia quando eu servia. A partir dali, o que viesse teria que me incluir por inteiro, ou não teria mais acesso a mim. Dirigi sem ligar o rádio. Precisava do silêncio para organizar o que ainda pulsava dentro de mim. As ruas estavam quase vazias, e os semáforos pareciam mais longos do que o normal. Em cada parada, eu sentia o peso dos anos em que voltei para casa engolindo frases que nunca disse. Aquela noite não apagava isso. Ela apenas marcava um ponto de não retorno. Eu sabia que, a partir dali, qualquer tentativa de fingir que nada tinha acontecido seria mais cansativa do que enfrentar o desconforto. Cheguei ao meu apartamento e fiquei alguns minutos sentada no carro, com a chave ainda na mão. Meu celular vibrava em silêncio dentro da bolsa. Não precisava olhar para saber de quem eram as mensagens. Subi, tranquei a porta e deixei a bolsa cair no chão da sala. Tirei os sapatos devagar, como se cada gesto precisasse ser desacelerado para que eu não desmoronasse. Fui até a cozinha, bebi um copo d'água e encostei as costas na pia. Foi ali que senti o corpo ceder um pouco. Não em lágrimas descontroladas, mas num suspiro longo, profundo, que parecia sair de um lugar guardado há muito tempo. As mensagens continuaram chegando. Primeiro da minha mãe, perguntando se eu tinha chegado bem. Depois do meu pai, dizendo que precisávamos conversar com calma, que aquilo não podia ficar daquele jeito. Por fim, uma da minha irmã. Curta. Fria.
dizendo que não era justo expor tudo daquele modo. Li sem responder. Aquela palavra, expor, me fez fechar os olhos por um instante, como se anos de silêncio fossem uma escolha minha, como se eu tivesse arrancado algo deles, e não apenas colocado sobre a mesa o que sempre esteve lá. Fui para o quarto e me deitei sem trocar de roupa. O teto branco parecia distante. Pensei na mesa posta, agora desmontada, nos pratos sendo recolhidos, nos comentários sussurrados. Pensei também no que viria depois. Famílias não mudam de um dia para o outro. Papéis são confortáveis demais para quem se beneficia deles. Eu não era ingênua. Sabia que aquela revelação poderia trazer tentativas de controle, de minimizar, de reescrever a história. Talvez dissessem que eu exagerei. Talvez transformassem minha atitude em mais uma prova de que eu era difícil. A diferença é que, dessa vez, eu não precisava mais convencer ninguém de nada. No dia seguinte, acordei com o corpo pesado, mas a mente surpreendentemente clara. Tomei banho, fiz café e me sentei à mesa pequena da cozinha. Olhei ao redor do meu apartamento simples, pago com esforço, com escolhas adiadas, e senti algo próximo de orgulho. Não aquele orgulho inflado que sempre celebraram na minha irmã, mas um orgulho quieto, construído no dia a dia, sem aplausos. Peguei o celular e respondi apenas à minha mãe, dizendo que estava bem e que conversaria quando estivesse pronta. Não dei prazos. Pela primeira vez, o tempo também era meu. Os dias seguintes foram estranhos. Houve silêncio demais, depois mensagens longas demais. Meu pai tentou assumir um tom prático, falando em planilhas, em resolver tudo rapidamente. Eu ouvi, mas mantive distância. Disse que qualquer conversa precisaria ser feita com calma, sem pressa para voltar ao normal, porque o normal nunca foi bom para mim. Minha irmã evitou o contato direto. Quando falou, foi para se defender, para justificar decisões que sempre foram vistas como naturais. Eu não entrei nesse jogo. Não era mais sobre provar quem estava certa. Era sobre não aceitar mais o que me fazia desaparecer. Em uma dessas conversas, percebi algo que antes passava despercebido. O desconforto deles crescia à medida que eu não cedia. Não gritava, não atacava, não pedia desculpas por existir. Apenas mantinha a mesma versão, com a mesma firmeza. Isso os desarmava mais do que qualquer confronto. Pela primeira vez, eu não estava reagindo. Estava escolhendo. E essa escolha parecia ameaçar a dinâmica inteira. Uma semana depois, recebi um convite para um almoço em família. Disseram que seria diferente, que queriam conversar todos juntos. Olhei para a mensagem por um tempo longo antes de responder. Meu primeiro impulso foi dizer não. O segundo foi lembrar que impor limites também envolve decidir quando e como se aproximar. Aceitei, com uma condição simples. Eu não ficaria se fosse desrespeitada de novo. Não houve resposta imediata. Minutos depois, um claro seco apareceu na tela. Aquilo me disse mais do que qualquer promessa elaborada. No dia do almoço, vesti algo confortável. Não precisava mais de armaduras disfarçadas de elegância. Ao chegar, percebi que a mesa tinha lugares sobrando. Ninguém disse nada, mas o espaço estava ali, visível. Sentei sem pedir permissão. Os olhares se cruzaram rapidamente e se desviaram. A conversa começou travada, como um motor frio. Em certo momento, um tio comentou que não imaginava que eu ajudava tanto. A frase não vinha com pedido de desculpa, mas com reconhecimento. Eu assenti. Apenas isso. Não completei, não corrigi. Não precisava. Enquanto o almoço avançava, entendi que aquela família estava congelada, não pelo envelope em si, mas pelo que ele revelou. A história que contaram por anos tinha falhas, e eu não estava mais disposta a preenchê-las em silêncio. Ainda havia tensão, claro. Nada se resolve tão rápido. Mas havia também algo novo, frágil, quase imperceptível. Cautela ao falar comigo. E naquele momento, isso já era uma mudança concreta. O almoço terminou sem brindes, sem risadas altas, sem aquela sensação forçada de normalidade
que sempre tentavam reconstruir às pressas. Quando me levantei para ir embora, ninguém tentou me impedir. Houve despedidas educadas, algumas mãos tocando meu braço com cuidado excessivo, como se eu fosse algo que pudesse quebrar. Eu saí dali com a certeza incômoda de que, pela primeira vez, eles estavam pensando antes de agir comigo. Não por empatia plena, por consequência. Nos dias que se seguiram, percebi pequenas mudanças que, para qualquer outra pessoa, talvez passassem despercebidas. Meu pai parou de me ligar pedindo soluções imediatas. Quando precisava falar, perguntava se eu tinha tempo. Minha mãe começou a mandar mensagens mais longas, tentando explicar sentimentos que nunca soube nomear. Eu lia com atenção, mas não corria para confortá-la. Não era frieza. Era um ajuste necessário. Passei anos regulando emoções que não eram minhas. Agora, cada um precisava sustentar as próprias. Minha irmã foi a mais silenciosa, e isso dizia muito. Sempre foi ela quem ocupou o centro, quem determinou o ritmo, quem definia o que era sucesso e o que era fracasso dentro daquela casa. Ser confrontada com dados, datas, fatos incontestáveis, tirou dela algo que nunca precisou questionar: a narrativa. Quando finalmente me ligou, dias depois, a conversa foi curta. Ela disse que se sentia traída. Eu ouvi até o fim e respondi apenas que traição é quando alguém quebra um acordo. E que eu nunca concordei em ser invisível. O silêncio do outro lado foi longo. Depois, ela desligou sem se despedir. Aquilo doeu, mas não me desmontou. Com o tempo, algo dentro de mim começou a se reorganizar. Não foi imediato, nem confortável. Havia culpa aparecendo nos momentos mais inesperados. Aquela voz antiga dizendo que eu estava sendo dura demais, que família exige sacrifício. Eu reconhecia a voz. Ela me acompanhou por anos. A diferença é que agora eu não obedecia automaticamente. Eu questionava. E ao questionar, percebia o quanto daquele discurso servia mais para manter tudo como estava do que para construir algo saudável. Em uma noite comum, enquanto organizava papéis antigos, encontrei cópias dos mesmos documentos que coloquei no envelope. Olhei para eles com distanciamento. Não havia mais raiva ali. Havia clareza. Decidi guardar tudo em uma pasta e colocá-la no fundo do armário. Não como ameaça, não como lembrança amarga, mas como registro da minha própria história. Uma prova de que eu não imaginei, não exagerei, não inventei. Isso para mim era libertador. Meses depois, em outra reunião familiar, algo simples aconteceu. Um primo fez uma piada sobre quem sempre resolve tudo. Automaticamente, todos olharam para mim. Antes que eu dissesse qualquer coisa, meu pai interveio e disse que agora as responsabilidades estavam sendo divididas. A frase foi curta, quase burocrática, mas naquele instante, senti um nó se desfazer no peito. Não era redenção. Era reconhecimento tardio, e surpreendentemente foi suficiente. Eu sabia que nem todos ali entendiam completamente o que aconteceu naquela noite do aniversário. Alguns ainda preferiam acreditar que foi exagero, que as coisas sempre foram assim. Mas isso já não me definia. O que me definia era a forma como eu passei a me tratar depois. Aprendi a dizer não sem justificar demais. Aprendi a sair de ambientes onde minha presença era tolerada, mas não respeitada. Aprendi que amor não deveria exigir autoanulação constante. Hoje, quando penso naquela frase dita na mesa, que não havia espaço para decepções, ela não me fere como antes, porque entendi algo fundamental. Eu nunca fui a decepção. Eu fui a conveniência. E quando deixei de ser conveniente, precisei ser descartada para que a história deles continuasse fazendo sentido. O envelope apenas interrompeu esse roteiro. Não foi vingança. Nunca foi. Foi sobrevivência. Foi o momento em que escolhi não me encolher mais para caber em lugares que só me aceitavam quando eu não ocupava espaço. Se você chegou até aqui ouvindo essa história, talvez reconheça algo dela na sua própria vida. E se reconhecer, saiba de uma coisa: impor limites não te transforma em alguém pior, te transforma em alguém inteiro.
Obrigada por ficar comigo até o fim. Se esse tipo de história faz sentido para você, se inscrever no canal ajuda muito a manter esse espaço vivo. Depois daquele dia, percebi que encerrar uma história não significa que tudo se aquieta por dentro imediatamente. As palavras finais que eu disse, aquela sensação de fechamento, foram reais naquele momento. Mas a vida não respeita roteiros tão bem quanto a gente gostaria. Ela continua puxando fios antigos, testando limites recém-criados, observando se a gente vai sustentar o que disse quando ninguém está olhando. Algumas semanas depois, minha mãe apareceu no meu apartamento sem avisar. Tocou a campainha 2 vezes, como fazia quando eu ainda morava com eles. Abri a porta e, por um segundo, senti o impulso automático de pedir desculpas por algo que eu nem sabia o que. Reconheci o impulso e o deixei passar. Ela entrou, sentou no sofá e começou a falar sobre coisas práticas, sobre o clima, sobre um vizinho. Era a forma dela adiar o que realmente queria dizer. Eu esperei. Aprendi que não preciso mais preencher silêncios alheios. Quando finalmente falou, disse que estava tudo diferente desde aquela noite, que a casa parecia maior, mais vazia, que ela se perguntava em que momento deixou de perceber o quanto eu carregava. Não houve dramatização. Houve cansaço. Eu ouvi com atenção, mas não a consolei como antes. Disse que também estava tudo diferente para mim. Que essa diferença era necessária, mesmo sendo desconfortável. Ela assentiu, enxugou os olhos e foi embora um pouco depois. Não pediu que eu voltasse a ser como antes. E isso, vindo dela, foi um marco silencioso. Minha irmã continuou distante. Em alguns encontros, mal trocávamos palavras. Em outros, havia uma cordialidade tensa, como se estivéssemos pisando em gelo fino. Em certo momento, ela tentou retomar a dinâmica antiga, pedindo ajuda com algo que sempre foi jogado automaticamente para mim. Eu disse que não podia. Não dei explicações longas. Ela insistiu, usou o tom de sempre, aquele que misturava urgência com expectativa. Repeti que não. O olhar dela mudou. Não foi raiva. Foi surpresa. Talvez tenha sido ali que ela entendeu que algo realmente tinha mudado. Não apenas naquela noite, mas em mim. Houve também reações menos evidentes. Um tio comentou que eu estava diferente, mais fria. Uma prima disse que eu parecia distante. Eu ouvi tudo sem me defender. Antigamente, eu explicaria que estava cansada, que precisava de um tempo, que não era pessoal. Agora entendi que nem toda percepção precisa ser corrigida. Às vezes, ela apenas confirma que o limite está funcionando. Com o passar dos meses, notei algo curioso. Quanto menos eu me justificava, menos pedidos surgiam. Quanto mais eu sustentava meus nãos, mais as pessoas se reorganizavam. Não porque se tornaram mais conscientes de repente, mas porque precisaram. A ausência da minha disponibilidade automática forçou ajustes que sempre foram possíveis, apenas evitados. Isso não me deu prazer, me deu paz. Em um aniversário seguinte, a mesa estava novamente cheia. Havia um lugar para mim, claramente marcado. Sentei sem cerimônia, sem aquele cuidado excessivo de quem teme incomodar. Durante o jantar, ninguém fez discursos. Ninguém mencionou o passado. Em algum momento, minha irmã falou sobre um problema e, instintivamente, todos olharam para mim. Antes que eu reagisse, ela mesma completou dizendo que já tinha resolvido. O comentário passou rápido, mas eu o senti como um ponto de virada. Não porque ela mudou completamente, mas porque parou de presumir. Naquele instante, percebi algo que demorou anos para se formar dentro de mim. Justiça silenciosa não faz barulho. Ela não humilha, não expõe, não vence debates. Ela simplesmente altera o eixo das relações. E quando isso acontece, quem se beneficiava do desequilíbrio sente o frio primeiro. Ainda hoje, carrego marcas daquele lugar que me tiraram a mesa. Elas aparecem em momentos inesperados, em dúvidas antigas, em reflexos que não desaparecem do dia para a noite. Mas agora, quando essas marcas surgem, eu não me encolho. Eu reconheço de onde vieram e sigo adiante. Porque sobreviver não foi o fim da história.
Foi só o começo de uma vida onde eu não preciso mais provar que mereço um lugar. Com o tempo, comecei a perceber como aquele episódio havia reconfigurado não só a relação com a minha família, mas a forma como eu me movia no mundo. Em reuniões de trabalho, por exemplo, eu já não aceitava tarefas extras entregues como confiança. Passei a perguntar prazos, a negociar limites, a recusar o que não cabia. No início, isso me deixou insegura. Parte de mim ainda temia ser vista como ingrata, difícil, problemática. Mas a verdade é que essa versão de mim sempre existiu na cabeça dos outros. A diferença é que, agora, eu não trabalhava mais para desmontá-la. Em casa, os dias ficaram mais silenciosos, mas também mais honestos. Comecei a ocupar meu tempo com coisas que sempre adiei. Um curso que eu dizia não ter tempo. Um cuidado com o corpo que nunca foi prioridade. Pequenos rituais que me lembravam que minha vida não era um apêndice da de ninguém. Às vezes, a culpa aparecia do nada, como uma visita indesejada. Eu a reconhecia, sentava com ela por alguns minutos e deixava passar. Culpa não é bússola. É resíduo. Minha mãe continuou tentando se aproximar, mas de uma forma diferente. Em vez de pedidos, vinham perguntas. Em vez de cobranças veladas, vinham tentativas de entender. Nem sempre eu tinha disposição para responder. E aprendi que isso também é um limite legítimo. Não devo explicações completas a quem passou anos confortável com a minha ausência emocional. Ainda assim, houve momentos de conversa sincera, daqueles que não resolvem tudo, mas criam frestas. Eu aceitei as frestas, não mais os buracos. Minha irmã, por outro lado, parecia travar uma batalha interna silenciosa. Em algumas ocasiões, percebi nela um esforço quase visível para não repetir padrões. Em outras, recaía no automático, no tom de comando, na expectativa de que tudo girasse ao redor dela. A diferença é que, agora, isso encontrava resistência. Não confronto aberto, não discussões acaloradas. Apenas a minha recusa em entrar no jogo. Isso a desorientava mais do que qualquer embate direto. Houve um episódio específico que cristalizou tudo para mim. Um problema financeiro surgiu na família, daqueles que antes cairiam imediatamente no meu colo. Houve uma reunião improvisada, mensagens urgentes, o clima de sempre. Eu ouvi, analisei e disse que não poderia assumir aquilo. Expliquei que minha situação era outra, que eu não tinha mais como absorver esse tipo de impacto. O silêncio que se seguiu foi quase idêntico ao daquela noite do aniversário. A diferença é que, dessa vez, eu não me senti pequena dentro dele. Eles precisaram se virar. E se viraram. Não perfeitamente, não sem estresse, mas se viraram. Aquilo foi definitivo. Depois disso, algo se acomodou. Não virou harmonia, nem conto de fadas. Virou um acordo implícito. Eu não era mais o recurso automático. E, curiosamente, isso abriu espaço para que eu fosse vista como pessoa. Não como função. Não como garantia. Pessoa. Às vezes ainda penso no envelope. Não no papel em si, mas no gesto. Ele representou o momento exato em que eu parei de tentar ser compreendida e passei a me posicionar. Não foi um ato impulsivo. Foi o resultado de anos acumulados, organizados com cuidado, entregues sem grito, e talvez por isso tenha causado tanto impacto, porque não houve como desqualificar como exagero emocional. Era concreto demais. Se hoje alguém me pergunta se eu faria tudo de novo, a resposta é simples. Eu teria feito antes. Teria me poupado de muito desgaste, de muita autoanulação disfarçada de maturidade. Mas também sei que eu só consegui naquele momento porque algo em mim amadureceu. Não é fácil abrir mão do lugar que te deram, mesmo quando ele dói. A gente se apega ao conhecido, ao papel que nos garante algum tipo de pertencimento, ainda que distorcido. Aprendi que pertencer não pode custar a própria dignidade. Que mesas podem ser rearranjadas. Que cadeiras vazias dizem muito sobre quem sempre esteve de pé. E que, quando a gente finalmente se senta por escolha própria, o mundo ao redor precisa se ajustar, queira ou não.
essa história não terminou na noite do aniversário. Ela continua em cada decisão em que eu escolho não me calar, não me diminuir, não me oferecer como solução automática. Continua em cada vez que alguém se surpreende ao descobrir que eu tenho limites. E, sobretudo, continua na paz estranha e sólida que vem depois que a gente para de implorar por um lugar e passa a construí-lo sozinha. Houve um momento, meses depois, em que percebi que algo fundamental tinha mudado dentro de mim de forma definitiva. Não foi numa conversa difícil, nem numa reunião de família. Foi numa situação banal. Estávamos todos reunidos outra vez. Um encontro pequeno, sem motivo especial. Em dado momento, alguém comentou que eu sempre fui a mais forte, aquela que aguenta tudo. Antigamente, eu teria concordado em silêncio. Talvez até sentido um certo orgulho torto. Naquela noite, porém, eu respondi com naturalidade que não era força, era falta de opção. A frase saiu simples, sem amargura. O ambiente ficou estranho por alguns segundos, e depois a conversa seguiu. Mas eu soube ali que algo não tinha volta. Eu não estava mais disposta a romantizar o que me machucou. Passei a notar como muitas relações se sustentam nesse tipo de mito conveniente. Alguém vira forte, outro vira sensível, outro vira difícil. São rótulos que aliviam a consciência de quem se beneficia deles. Quando você desmonta o rótulo, mesmo sem atacar ninguém, expõe um desequilíbrio que estava sendo mantido à força. Nem todos sabem lidar com isso. Nem todos querem. E aceitar isso também fez parte do meu amadurecimento. Com o tempo, a minha família começou a me tratar com uma espécie de respeito cauteloso. Não era afeto pleno, não era intimidade profunda. Era algo novo, ainda em construção. Alguns vínculos se fortaleceram de forma inesperada. Outros ficaram mais distantes. Eu aprendi a não correr atrás para corrigir essa distância. Nem todo afastamento é perda. Às vezes, é apenas o fim de uma dinâmica que só funcionava às custas de alguém. Minha relação com a minha irmã nunca voltou a ser o que era, e isso deixou de ser um problema. Em alguns momentos, ela tentou se aproximar como se nada tivesse acontecido. Em outros, manteve uma frieza educada. Eu acompanhei o ritmo possível, sem forçar reconciliações artificiais. Entendi que nem toda história precisa de um final bonito. Algumas precisam apenas de um limite claro para não continuarem causando dano. Em paralelo, comecei a construir algo que sempre adiei. Uma vida que não girava em torno da aprovação familiar. Fiz escolhas pensando em mim, sem a necessidade constante de justificar. Algumas pessoas estranharam, outras se afastaram naturalmente. Mas também surgiram relações mais honestas, menos baseadas em utilidade e mais em troca real. Isso me mostrou o quanto eu havia normalizado vínculos desequilibrados, por acreditar que era assim que o amor funcionava. Às vezes, ainda me pego lembrando daquela mesa, daquela frase dita com tanta certeza, que não havia espaço para decepções. Hoje, entendo que aquela frase dizia muito mais sobre quem a pronunciou do que sobre mim. A decepção, naquele contexto, era apenas o nome dado à minha recusa em continuar ocupando um lugar injusto. E isso não me envergonha mais. Se existe algo que essa experiência me ensinou, é que justiça nem sempre vem em forma de pedido de desculpas ou reconhecimento público. Às vezes, ela vem no silêncio constrangido de quem percebe que perdeu acesso. Vem na reorganização forçada de quem sempre contou com você. Vem na tranquilidade de chegar em casa e não sentir que deve algo a alguém só por existir. Não foi vingança. Nunca foi. Foi sobrevivência, sim, mas também foi escolha. A escolha de parar de aceitar migalhas emocionais disfarçadas de pertencimento. A escolha de me sentar à minha própria mesa, mesmo que no início ela estivesse vazia. Porque, com o tempo, aprendi que é melhor comer sozinha em paz do que acompanhada em permanente humilhação. E é assim que sigo. Não esperando que todos entendam, nem que todos concordem. Apenas vivendo de um jeito que não me exige desaparecer. Porque, no fim, o que congelou todos naquela noite não foi o conteúdo do envelope.
Foi a constatação de que eu finalmente tinha parado de me colocar por último. Com essa constatação, algo em mim relaxou de vez. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque eu já não precisava mais vigiar cada gesto, cada palavra, para garantir que os outros se sentissem confortáveis às minhas custas. A tensão constante, aquela sensação de estar sempre devendo algo invisível, começou a diminuir. Não desapareceu de um dia para o outro, mas foi perdendo força, como um ruído de fundo que a gente só percebe quando finalmente cessa. Houve dias em que a saudade do que nunca existiu me pegou desprevenida. Não da família perfeita, porque essa eu sabia que era uma fantasia, mas da esperança de que, se eu tivesse mais paciência, mais cuidado, mais silêncio, um dia eu seria escolhida sem precisar provar nada. Essa esperança morreu naquela mesa, e apesar da dor, a morte dela me libertou. Esperar menos dos outros abriu espaço para eu esperar mais de mim. Passei a revisitar memórias antigas com outro olhar. Situações que antes eu relativizava começaram a fazer sentido. Comentários que eu engolia como brincadeira. Expectativas impostas como se fossem naturais. Não para me afundar em ressentimento, mas para reorganizar minha própria narrativa. Eu não era sensível demais. Não era ingrata. Não era difícil. Eu estava reagindo a um ambiente que me pedia demais e oferecia de menos. Nomear isso foi como ajustar o foco de uma lente embaçada. Em encontros familiares menores, percebi que minha ausência emocional era notada. Não porque eu estivesse distante fisicamente, mas porque eu não preenchia mais os vazios alheios. Quando alguém tentava me puxar para o papel antigo, eu desviava com simplicidade. Às vezes com um "não posso", outras com um sorriso curto e silêncio. Isso confundia, incomodava, mas também educava. Limites consistentes ensinam mais do que longas explicações. Curiosamente, algumas pessoas começaram a se aproximar de mim de um jeito novo. Um primo que nunca conversou muito passou a me perguntar como eu estava de verdade. Uma tia comentou que admirava minha postura, mesmo sem entender tudo. Não era unanimidade, mas era real. E pela primeira vez, eu não precisei escolher entre ser aceita e ser honesta. Quem ficou, ficou por inteiro. Quem se afastou, confirmou escolhas que não eram minhas. Em certos momentos, pensei no que teria acontecido se eu não tivesse deixado aquele envelope sobre a mesa. Se eu tivesse apenas ido embora em silêncio, como fiz tantas outras vezes. Provavelmente tudo teria seguido igual. Eu continuaria sendo chamada quando fosse útil, ignorada quando não fosse. A diferença é que, naquela noite, eu quebrei um ciclo sem fazer espetáculo. Não levantei a voz. Não expus ninguém com palavras duras. Apenas parei de sustentar uma mentira confortável. Hoje, quando me sento à mesa, seja com minha família ou em qualquer outro lugar da vida, eu presto atenção em algo simples. Se minha presença é bem-vinda ou apenas tolerada. Aprendi a sentir a diferença. E quando percebo que estou sendo apenas tolerada, eu me levanto. Sem drama. Sem explicação longa. Porque ficar onde não há espaço real custa caro demais. Não foi uma transformação grandiosa, dessas que rendem aplausos. Foi uma mudança interna, quase invisível para quem olha de fora. Mas por dentro, tudo se rearranjou. Eu não me movo mais a partir da culpa. Não tomo decisões para evitar rejeição. Não negocio minha dignidade por pertencimento. Isso não me tornou imune à dor, mas me tornou menos vulnerável à manipulação. Aquela mesa, aquele aniversário, aquela frase cruel dita com naturalidade, se tornaram um marco. Não porque definiram quem eu era, mas porque marcaram o momento exato em que eu deixei de aceitar definições alheias. O gelo que se formou na sala naquela noite não foi apenas choque. Foi o fim de uma dinâmica sustentada por anos de silêncio conveniente. E eu sigo assim, consciente de que nem todo mundo vai gostar da versão de mim que não se dobra. Consciente de que limites afastam quem só se aproximava para usar. Mas também consciente de que viver inteira é infinitamente mais leve do que viver aprovada. Porque no fim, eu descobri algo que ninguém naquela mesa esperava. O maior espaço que eu precisava não era a mesa deles,
Era dentro de mim. Mesmo com essa clareza, houve recaídas. Não grandes nem dramáticas, mas sutis, quase imperceptíveis. Um convite aceito por hábito. Uma ajuda oferecida antes de ser pedida. Um desconforto ignorado para evitar tensão. Em cada uma dessas situações, eu sentia aquele antigo aperto no peito, como um alarme baixo demais para assustar, mas insistente. E pela primeira vez, eu parava para ouvir. Nem sempre corrigia na hora. Às vezes só anotava mentalmente, entendendo que desaprender também é um processo. Percebi que minha família testava meus limites de maneiras indiretas, não com ataques frontais, mas com comentários soltos, pedidos travestidos de conversa casual, expectativas lançadas como se fossem óbvias. Era como se quisessem saber até onde eu iria sustentar essa nova versão de mim. No início, isso me irritava. Depois, entendi como parte do ajuste. Sistemas antigos resistem quando alguém muda de lugar. Eu mantive a mesma postura. Firme, calma, repetitiva quando necessário. Limites não precisam ser criativos. Precisam ser consistentes. Houve um jantar específico em que isso ficou claro. Minha mãe comentou na frente de todos que eu parecia mais distante desde aquilo tudo. O tom não era acusatório, mas havia um convite implícito para que eu me explicasse, talvez até me justificasse. Eu respirei fundo e disse apenas que eu estava mais presente comigo. O silêncio que se seguiu não foi hostil. Foi confuso, como se ninguém tivesse um roteiro pronto para aquela resposta. E eu percebi, mais uma vez, que não cabia a mim facilitar esse entendimento. Minha irmã observava mais do que falava. Às vezes, eu sentia nela uma mistura de ressentimento e curiosidade. Em outros momentos, quase uma competição silenciosa, como se quisesse provar que não precisava de mim para nada. Eu deixei que provasse. Não me doeu. Ao contrário, foi um alívio. Cada autonomia que surgia do lado de lá diminuía o peso que antes recaía automaticamente sobre mim. A independência dela, tão celebrada quando vinha acompanhada do meu suporte invisível, finalmente precisava se sustentar sozinha. Com o passar do tempo, notei algo que nunca tinha vivido antes: espaço mental. Pensamentos que antes eram ocupados por preocupações alheias começaram a se abrir para perguntas novas. O que eu quero agora? O que me cansa de verdade? O que me nutre? Essas perguntas pareciam simples, mas eram inéditas. Eu estava tão acostumada a reagir, que nunca tinha parado para escolher com calma. Esse espaço, embora libertador, também dava medo. Escolher implica responsabilidade, e eu estava aprendendo a assumir a minha sem terceirizar para expectativas familiares. Em alguns encontros, percebi que meu nome deixou de ser mencionado como solução. Problemas surgiam e eram discutidos sem que alguém automaticamente me olhasse. No começo, isso causava um estranhamento quase físico, como se eu tivesse sido retirada de um papel sem ensaio prévio. Depois, veio a leveza. Eu podia ouvir sem absorver, opinar sem assumir, estar sem me anular. Essa distinção, que parece óbvia para muitos, foi uma conquista silenciosa para mim. Ainda assim, havia momentos de luto. Não pelo que aconteceu, mas pelo que não foi possível construir antes. Luto pelo reconhecimento que não veio na hora certa, pela proteção que não tive quando precisei. Eu permiti sentir isso sem me julgar. Não transformei em rancor, mas também não minimizei. Entendi que amadurecer não é apagar a dor, é integrá-la sem deixar que ela conduza todas as decisões. Em uma conversa mais recente, meu pai comentou que aquela noite do aniversário mudou a forma como ele enxerga a família. Disse isso quase como quem confessa algo. Não pediu desculpas diretas, não revisitou detalhes, mas reconheceu que muita coisa foi empurrada para mim por comodidade. Eu ouvia em silêncio. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque não precisava mais conduzir aquela reflexão. O reconhecimento, mesmo tardio, agora era problema dele. Eu já tinha feito a minha parte. Saí daquela conversa com a sensação estranha de que, pela primeira vez, eu não estava tentando salvar nada. Nem relações, nem imagens,
nem versões do passado. Eu estava apenas vivendo o presente com mais consciência. E isso, embora ainda em construção, era sólido. A história iniciada naquela mesa ainda reverberava, não como um escândalo, mas como um ajuste contínuo. Nada estava completamente resolvido. Mas, diferente de antes, eu não carregava mais a urgência de consertar tudo sozinha. Essa ausência de urgência foi talvez a mudança mais profunda. Antes, eu vivia em estado de prontidão constante, como se qualquer pausa pudesse causar um colapso irreversível. Agora, eu permitia que as coisas ficassem incompletas, que conversas terminassem sem consenso, que sentimentos ficassem mal resolvidos do lado de lá. Isso não significava indiferença, significava maturidade. Pela primeira vez, eu entendia que nem tudo que fica em aberto é responsabilidade minha. Comecei a notar também como minha própria voz interna havia mudado. Aquela crítica antiga, sempre alerta para me corrigir antes que alguém o fizesse, perdeu força. Ainda aparecia, claro, mas já não comandava. Quando surgia, eu a escutava como quem reconhece um hábito antigo, não uma verdade absoluta. Eu me perguntava, isso é culpa ou é cuidado? Na maioria das vezes, era culpa vestida de prudência, e eu aprendia a deixá-la passar. Em encontros maiores, percebi que alguns parentes evitavam certos assuntos perto de mim. Não por medo, mas por respeito ao que ficou implícito. Eu não estava mais disponível para ser usada como amortecedor emocional. Outros, ao contrário, passaram a me tratar com uma formalidade quase exagerada. Eu não corrigi nenhum desses comportamentos. Cada um lidava como podia com a perda de um papel que sempre me foi imposto. Eu não precisava facilitar esse luto. Houve uma conversa específica com uma prima mais nova que me marcou. Ela me puxou de lado e disse que nunca tinha entendido por que eu fazia tanto por todo mundo. Que depois daquela noite, começou a reparar em coisas que antes pareciam normais. Falou isso com cuidado, quase pedindo desculpas por não ter visto antes. Eu agradeci, sem transformar aquilo em confissão ou absolvição. Entendi ali que mudanças reais não acontecem apenas no centro da família. Elas se espalham silenciosamente para quem observa. Minha irmã, aos poucos, começou a mostrar sinais de desgaste. Não por falta de ajuda, mas por excesso de controle. Em algumas ocasiões, vi nela o mesmo cansaço que sempre carreguei, só que agora sem o amortecedor que eu representava. Não senti prazer nisso. Senti compreensão. Pensei que talvez aquele lugar privilegiado tivesse um custo que eu nunca precisei pagar porque sempre estive ali para absorver. Isso não me fez voltar atrás. Me fez entender melhor a complexidade de tudo. Favorecimentos também aprisionam. Em certo encontro, ela comentou quase de passagem que estava cansada de resolver tudo sozinha. A frase pairou no ar por alguns segundos. Ninguém respondeu. Eu tampouco. Não por falta de empatia, mas porque aquela frase não me pertencia mais. Era o início de um aprendizado que ela precisava atravessar sem me usar como atalho. Às vezes, amar alguém é justamente não impedir que enfrente as próprias consequências. Com o tempo, comecei a sentir algo que nunca associei à minha família. Neutralidade. Nem raiva constante, nem expectativa. Apenas presença quando fazia sentido, ausência quando era necessário. Essa neutralidade me permitiu enxergar com mais clareza quem eu era fora daquele sistema. Minhas escolhas passaram a ser menos reativas. Eu não decidia mais para provar nada. Decidia porque queria, porque podia, porque era coerente comigo. Em uma noite tranquila, sozinha em casa, pensei novamente naquela mesa. Não com dor, nem com revolta. Pensei como quem revisita um ponto exato de ruptura. Entendi que aquele episódio não me transformou em alguém diferente. Ele apenas revelou quem eu já estava me tornando, apesar de tudo. A mulher que levantou da mesa não estava fugindo. Estava se posicionando, mesmo sem saber ainda como tudo se desdobraria. E talvez seja isso que mais tenha congelado todos naquela noite. Não o conteúdo do envelope, não os números,
não as provas. Foi perceber que eu não estava implorando por um lugar. Eu estava saindo por escolha própria. Isso muda completamente o eixo de qualquer relação. Porque quando alguém deixa de precisar, tudo ao redor precisa se reorganizar. Hoje, sigo observando, ajustando, aprendendo. Ainda há desconfortos, ainda há silêncios estranhos, ainda há tentativas sutis de retorno ao antigo normal. Mas eu já sei reconhecer quando algo ameaça me puxar de volta para um lugar que não me cabe mais. E, quando reconheço, eu paro, respiro e escolho diferente. Porque a sobrevivência que começou naquela noite evoluiu. Já não é só defesa, é construção. A construção começou a aparecer nos detalhes mais simples, na forma como eu organizava meus dias sem antecipar necessidades alheias, na tranquilidade de desligar o telefone sem culpa quando não podia atender, na liberdade de mudar de ideia sem sentir que estava traindo alguém. Essas pequenas escolhas, repetidas com consistência, começaram a formar uma base nova. Eu não estava apenas reagindo ao passado. Estava criando um presente que não dependia dele. Em encontros familiares mais recentes, percebi que meu silêncio ganhou outro significado. Antes, ele era lido como concordância ou submissão. Agora, era percebido como limite. Quando eu não opinava, ninguém completava por mim. Quando eu discordava, não tentavam me convencer com aquele tom de superioridade velada. Ainda havia tentativas, claro, mas eram menos frequentes. E quando aconteciam, eu já não sentia necessidade de explicar demais. Não concordo passou a ser suficiente. Houve um dia em que minha mãe comentou, quase distraída, que eu parecia mais segura. Não disse isso como elogio direto, mas como constatação. Aquela frase ficou comigo, porque segurança nunca foi algo que me atribuíram antes. Eu era vista como responsável, confiável, disponível. Segura não. Talvez porque segurança implica escolha, e eu nunca tive muitas. Ou talvez porque, quando alguém é seguro, não pode ser facilmente moldado. Ouvi aquilo e senti uma confirmação silenciosa. Algo estava realmente diferente. Minha irmã e eu passamos a coexistir com menos atrito, mas também com menos intimidade. Em alguns momentos, isso me entristeceu. Em outros, me aliviou. Entendi que nem toda relação precisa ser profunda para ser respeitosa, e que insistir numa proximidade que machuca é tão prejudicial quanto o afastamento total. Eu aceitei essa nova configuração sem tentar consertá-la. Aceitação, descobri, também é um limite. Em conversas com amigos, notei que eu contava essa história de um jeito cada vez mais neutro, sem carregar emoção excessiva, sem precisar justificar minhas decisões. Isso me surpreendeu. Não porque a história deixou de importar, mas porque ela parou de me definir. Tornou-se um capítulo, não o livro inteiro. E isso é um sinal claro de cicatrização. Às vezes, ainda me perguntam se eu me arrependo de ter causado aquele choque. A resposta continua sendo a mesma. Eu não causei. Eu revelei. O desconforto veio do encontro entre a realidade e a narrativa que sustentaram por anos. Não foi uma explosão. Foi um gelo se formando de repente, porque ninguém esperava que eu parasse de sustentar o calor artificial daquela dinâmica. Aprendi também que justiça silenciosa exige constância. Não adianta impor limites uma vez e recuar na primeira reação negativa. O que realmente transforma relações é a repetição calma do mesmo posicionamento, mesmo quando ninguém aplaude. Especialmente quando ninguém aplaude. Porque é aí que se revela se a mudança é estrutural ou apenas momentânea. Hoje, quando entro em qualquer ambiente, familiar, profissional ou pessoal, observo como me sinto no corpo. Se há tensão constante, se preciso medir palavras o tempo todo, se sinto que preciso merecer espaço. Essas sensações se tornaram indicadores. E eu confio neles. Se algo aperta demais, eu ajusto. Se não ajusta, eu saio. Sem discurso. Sem cena. Apenas saio. Aquela mulher que saiu da mesa de cabeça baixa ainda existe dentro de mim.
Não como fraqueza, mas como memória. Ela me lembra de onde vim e do que sobrevivi, mas ela não dirige mais minhas decisões. Quem dirige agora é a mulher que aprendeu, tarde talvez, mas a tempo, que não precisa ser escolhida para existir. E é assim que sigo, não tentando congelar ninguém com revelações, não buscando validação tardia, apenas vivendo de um jeito que não me exige desaparecer, nem me fragmentar para caber, porque o verdadeiro impacto daquela noite não foi o choque momentâneo, foi a mudança irreversível de posição. E disso eu não volto atrás.